Boa noite a todas, a todos e a todes. Quarto programa do meu podcast Pode Falar. Quem está apresentando e quem é o representante legal do podcast, o entrevistador, sou eu. Mas aqui, como eu costumo dizer a todos os meus entrevistados, a estrela é quem está sendo entrevistado. Meu nome é Pedro Bonomi, sou advogado há quase 25 anos, adoro minha profissão e eu resolvi fazer esse podcast para entender a minha amada cidade de Itapevi. E para você entender uma cidade, você tem que conhecer o seu povo, suas histórias. Basicamente, meu programa é voltado para as pessoas, os personagens de Itapevi. Hoje, nesse programa, eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que tem uma experiência de vida enorme, tanto profissional, na área do direito, como na vida política de Itapevi. Eu trouxe hoje o Dr. Carlos Fernando. Eu não vou apresentá-lo. Quem acompanha o meu programa Pode Falar sabe que eu não apresento ninguém, eu só falo o primeiro nome. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Dr. Carlos Fernando, uma honra imensurável participar do meu programa. É o quarto programa, o quarto entrevistado, e hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo. Vamos falar, claro, da sua vida pessoal, profissional, mas especialmente sobre a sua religião, que é o Espiritismo. Eu estou nessa saga de falar sobre religiões, para mostrar que todas as religiões que compõem o nosso sagrado Brasil, nosso belo país, têm importância e merecem respeito. Dr. Carlos Fernando, pode falar. Tarefa difícil, não é? Falar de nós mesmos, mas, primeiramente, agradeço a você a honra de permitir que aqui eu compareça para falar de assuntos tão importantes. Claro que iniciarei requerendo de mim mesmo a humildade que ainda não tenho, mas que faço exigível dela, porque falar de si mesmo é algo que pode ser muito bom, muito difícil, muito justo, muito belo e, ao mesmo tempo, complicado. Porque quando você fala de você mesmo, você normalmente ou acrescenta por demais ou diminui também por demais. Mas seja como for, se você me permitir, eu acho que já me permitiu, eu procurarei ser equilibrado. Sou um ser humano, como todos nós o somos. E cada um de nós carrega a sua própria trajetória. A minha trajetória é muito simples. Eu tenho por nome Carlos Fernando Caetano de Moraes. Sou membro de uma das famílias simples da minha cidade natal, Garanhuns, Pernambuco, onde tive a oportunidade, pela permissão de Deus, de renascer num lar muito bom, equilibrado, tendo um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Tenho 3 irmãos, ainda vivos, lógico. E de Garanhuns para São Paulo foi uma trajetória. Na época que nasci, na minha geração, o sonho de muita gente, mesmo que disso eu não necessitasse, era vir para São Paulo, porque era o foco. É o foco. O foco do progresso. Hoje nem tanto mais, porque o Brasil assumiu dimensões diferentes. As regiões do Brasil, todas elas, começaram autonomamente a se autodesenvolver. E desenvolveram. Hoje você vai no Nordeste, hoje você vai no Norte, você vai no Sul, no Oeste, no Leste, você vê que, no Sudeste, você vê que todos os rincões cresceram. Era de se esperar, não é? Porque o foco não podia ficar somente aqui na região Sudeste.
Mas eu vim para São Paulo não por necessidade material. Eu vim, inclusive, encantado pelo progresso que São Paulo ofereceria. Mas antes de vir a São Paulo, eu passei por algumas atividades que exerci no meu município. Inclusive, para você ter uma ideia, eu fui de Garanhuns para Recife ser fuzileiro naval. Eu fui fuzileiro naval durante um tempo lá em Recife. Deixei a carreira militar e vim para São Paulo. Em São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar, como todo mundo faz, em atividades comerciais e outras. Trabalhei no Banco Itaú, nas organizações do Banco Itaú. Também trabalhei no governo, eu fui assessor da presidência da Sabesp e depois fui comissionado no Palácio dos Bandeirantes. Fiquei lá por mais ou menos 8, 10 anos. Não é? E aí foi quando abriu em mim o apetite para que eu pudesse entrar na seara política. Eu tenho muito respeito pela seara política, mas, ao mesmo tempo, ela é uma seara que, se você não for prudente, você não sobrevive. Se você não for honesto, também nela você não sobrevive, porque a política é terrível, hein? A política ela tem a capacidade de envolver você pelo sistema que ela monta, e quando você não consegue viver dentro desse sistema, esse sistema te expulsa. Te expele. Te expele, não é? Por quê? Porque tudo tem a ver com o financeiro, com o econômico. Eu costumo dizer que em política você tem 3 coisas. Tem que ter. Não é que parece ter. Não na mesma ordem, mas em todas as ordens, até as inversas. Prestígio, popularidade e dinheiro. Como eu não tive nenhum deles, não é? Nem prestígio, nem popularidade, nem dinheiro, então você logo de começo já vê que a política na minha vida não foi muito bem sucedida. Eu tive a oportunidade de ser candidato a prefeito de Carapicuíba em 1982. Depois, por incrível que pareça, fui ser candidato a prefeito de Garanhuns em 1988. Voltando, fui para Itapevi, já estava em Itapevi, na verdade, porque eu cheguei em Itapevi em 1976, 77, através da presidência do Centro Espírita Seara de Jesus, que existia e existe ainda através da Igreja Céu, lá em Itapevi. E depois, em Itapevi, eu fui candidato a prefeito 4 ou 5 vezes. Depois, candidato a vereador 2 vezes. E candidato a deputado federal 2 vezes. Então, eu posso dizer que é uma trajetória, só quem participa ou participou da vida política é que sabe o que significa ser candidato. Não é? Até para ser candidato a vereador é muito difícil. Verdade. Porque passa por uma seleção, não é? Que o próprio partido faz a escolha, etc. Também fundei partidos, não é? Eu fui presidente do PSC, do PTB, não é? E é interessante, porque as pessoas perguntam, mas por que as pessoas saem do partido? Atenção, muitas vezes não é a pessoa que sai, é o partido que tira você. Que sai com você. É o partido que tira você, entende? O partido lhe usa para crescer, e quando ele cresce, adquirindo um certo status loco, ele vende-se para outro. E aí você fica à mercê disso. É um hábito, um costume terrível da política brasileira. Isso decepciona muita gente. Chamados partidos de aluguel, né? Inclusive os grandes também. Não eram só os partidos pequenos. Mas também tive a oportunidade de trabalhar na época na prefeitura de Itapevi como advogado e depois até assumir no governo da prefeita doutora Ruth o gabinete. Eu fui chefe de gabinete executivo, ou seja, da prefeita. Foi um período mais ou menos bom, mas um pouco decepcionante também, porque muitas vezes você sente que você
tende a ser mais usado para favorecer determinados princípios do que você realmente se fortalecer na crença de ser útil, mas de uma forma tão respeitosa. Por isso que depois eu me desliguei da doutora Ruth, né, e do governo dela, invadi permissão partidária até o próprio governo do prefeito Jaci, quando então, nesse governo do Jaci, eu fui exonerado, porque eu não aceito certas coisas. Eu carrego comigo a tradição de procurar não ser melhor que ninguém, mas também não sou pior que ninguém. Então, eu procuro ter o equilíbrio e me vigiar para que eu, em mim mesmo, guarde a honra de ser uma pessoa viril, uma pessoa honesta. Não que os outros não sejam, não estou aqui querendo dizer que os outros não são, mas é uma questão de vivência. Hoje eu tenho 75 anos, completarei em julho, dia 20 de julho, 76 anos. Estou com vigor, estou com uma energia ainda muito positiva, mas por conta desses trabalhos políticos, outros governos vieram e não cumprem acordos, não cumprem nada, e nós ficamos à mercê. Se não fosse a minha própria condição pessoal de sobrevivência, de trabalhar, de lutar e de ser independente até como advogado, eu estaria como muitos que deixaram a política na miséria. Não que eu seja rico, não sou. Eu sou uma pessoa simples, sou aposentado pelo INSS de forma muito mínima, mas tenho a honra de dizer, olhando você nos olhos, pela amizade que eu penso ter com você, e não posso mentir para um amigo, de que sou verdadeiramente uma pessoa grata a Deus por ser o que sou. Também não sou mestre de ninguém, e nem quero ser. Eu sou apenas uma pessoa que acredito na vida, acredito na boa relação, na fraternidade universal, acredito que cada um de nós tem o compromisso de cooperar com o outro, para que, como você tem por objetivo no seu programa podcast, ser um ajudador do progresso da humanidade, em particular da nossa sociedade local, como é o caso de Itapevi, que hoje é uma cidade pujante, mas ela é pujante porque nós também participamos deste progresso. Então, aqueles que vêm depois não podem pegar o bonde andando e dizer, nós já estamos muito melhor do que antes. Não, estão porque nós construímos a cidade. Eu estou em Itapevi há muitos anos. Para ser político, participei de todos esses trabalhos do progresso, ajudei bastante do que pude, e estou lá, moro no centro da cidade, né? Tenho minha casa própria lá, graças a Deus, tenho 4 filhos, embora um deles, eu digo tenho porque mesmo um já falecido, e como eu sou cristão espírita, para mim ele está vivo. Tenho 4 filhos, todos, graças a Deus, maravilhosos, todos independentes, formados, todos com carreira própria. Sou divorciado, mas tenho gratidão pela minha ex-esposa, por tudo aquilo que ela fez. Acho que ela merece o melhor, como eu também mereço o melhor. Acho que a vida é assim. E como cristão espírita que sou, eu acredito na vida, eu acredito no progresso. Eu acredito na espiritualização do ser. Eu acredito que nós não podemos julgar ninguém, absolutamente ninguém, mas nós também não podemos ser imprudentes para deixar que os outros nos julguem e passem por cima da gente. Isso a gente não pode tolerar. Nós nos respeitamos e este respeito é recíproco. Aprendi isso no direito, senão não seria um bom advogado. Verdade. Pelo menos é o que básico. eu sei, é o básico. Entende? Então, não é porque a pessoa tem um cargo a mais, porque a pessoa é isso ou aquilo. Olha, respeite o seu cargo, respeite sua função, mas respeite a minha também. Não vamos nos autopisar, não, que tem reações. Não é? Acredito que o Brasil está num estágio de progresso. Não é?
Claro que quando a gente ouve os políticos falarem na televisão, nós estamos hoje melhor do que antes. Claro, tem que estar, porque o progresso aconteceu. Né? Os governos estão aí, né, recebendo o esforço da coletividade para que exista um progresso. Então, se o governante disser que depois de 2 anos de governo, 3 anos de governo, 4 anos de governo, o seu governo, ou o país, ou o município, ou o Estado não estiver melhor, então ele é um incompetente. Verdade. Tá certo? E eu tenho autoridade de dizer isso para ele, se ele disser que não houve progresso. Por quê? Vejamos a carga tributária do Brasil. Ela é tão progressiva, mas tão progressiva, que você fica assustado. É difícil hoje você ser um brasileiro. Não é? Nós estamos aí sendo sufocados por uma carga tributária extraordinária. Não é? Ela supera muito o peso que nós, cidadãos, temos de contribuir para o Brasil, para o progresso do Brasil. Então, como brasileiro, ainda tenho voz. Tá certo? Eu já não tenho mais o dever de votar, mas eu voto. Como cidadão tem que votar. Mas eu voto. Porque depois que você passa dos 70, você pode não votar mais. Mas eu continuo votando. Mas porque para mim, ou para eu, o maior direito que nós conquistamos foi o de votar. Foi uma das conquistas grandiosas da humanidade. E é bom isso, porque nós podemos, entre aspas, escolher, pelo menos, os nossos representantes. Mas como nossos representantes têm traído a gente, não é? Verdade. Que coisa, não é? Você veja, você como cidadão, eu como cidadão, nós não temos nada daquilo que eles têm hoje. Eles têm tudo nababescamente, não é? Tanto privilégio, tantos confortos, tanto dinheiro. E nós somos os sustentadores disso. Verdade. Então, minha crítica continua, viu? Não pense você, porque eu estou aqui nesse podcast com você, que eu vou simplesmente silenciar quanto a isso, não. Claro. Eles estão abusando do poder de representação de cada um de nós. Isso tem que ser moralmente revisto, por eles também e por nós. Mas hoje você, na verdade, praticamente, doutor Pedro, você não escolhe candidatos. Os partidos é quem escolhe os candidatos e apresentam esses candidatos para a sociedade. Então você fica com A, B ou C. E hoje, da forma como está, você fica só com B e A, só. Não é nem com A e B, é B com A. É difícil, fica difícil, mas continuemos, porque com alegria a gente vai sobrevivendo e fazendo progresso, penso eu, de nossa cidade, de nosso município, Itapevi. É uma gratidão estar aqui com você, meu amigo, abrindo o coração. Eu espero ser feliz. Espero não ser arrogante. Espero não ser arrogante, nem soberbo. Nem quero, jamais. Mas eu quero ser uma pessoa de coração aberto, de mente aberta, para a recepção que você faz para mim neste momento. Para eu neste momento. Perceberam, né? O meu entrevistado hoje, ele é provocador. Geralmente eu que provoco, né? Agora ele está provocando. Não só a mim, a todos que estão assistindo. Doutor, eu queria falar de um assunto muito importante. Um assunto mais que especial. Quero falar sobre a sua religião, o Espiritismo. O Espiritismo, hoje, na sociedade brasileira, ele ainda não foi desvendado. As pessoas não conhecem muito o que seria o Espiritismo, né? Ouviu falar uma coisa ou outra, né? Mas eu queria que o doutor falasse sobre a sua religião. Queria falar sobre quem começou tudo isso. Allan Kardec. Mas quero que o doutor me fale como o Espiritismo chegou na sua vida. Como é que você entrou no Espiritismo? Como ele foi de encontro à sua, digamos, à sua alma? Pode falar, doutor. Eu me sinto muito tranquilo com relação a essa expectativa de afirmar-me cristão espírita. O Espiritismo, longe de tudo aquilo que muitas pessoas estão pensando dele ou fazendo dele, ele verdadeiramente é uma religião cristã.
com fundamento no pensamento e na história bíblica, que tem por base, verdadeiramente, a vinda de o Messias à Terra. E o Messias é Jesus, o Cristo de Deus, o verdadeiro embaixador de Deus. Então, o representante da nossa crença, da nossa fé, é Jesus, porque ele, para nós, faz a representação legítima do autor da vida, que é o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, Deus. Jesus, ele cumpriu a promessa da sua vinda, quando ele esteve na Terra há mais de 2000 anos. Ele veio não para condenar o mundo, mas para libertar o mundo através da verdadeira instrução espiritual, trazendo para todos a oportunidade de adquirir por si mesmo o conhecimento essencial daquilo que todos nós já o somos, espíritos. Lembremos, nós somos espíritos. E como espíritos, Jesus veio falar à terra, para que nós, como espíritos, adorássemos a Deus, não de forma mística, mas de forma filial, de forma verdadeiramente reconhecedora da sua paternidade. Mas o homem, ele gosta de ser místico. Então ele cria doutrinas, ele cria pensamentos, filosofias, avilta a ciência ou as ciências e procura ser ele o dono do mundo. O ser humano tem essa vontade de ser o dominador, e não é. Nós temos que pensar que nós somos seres hoje humanos, tendo uma experiência humana, mas sem esquecer de que nós somos primeiramente espíritos. Jesus veio mostrar isso para nós. Mas os homens, eles gostam de alterar a essência das coisas. No desejo da humanização, de petrificar o domínio da carne sobre a própria carne, os homens criaram suas doutrinas e suas religiões. Foi por isso que Jesus veio. Ele veio como representante legítimo do Pai, falou a todos nós, foi simples, embora poderoso como ele era. Lembre-se, espírito criado como qualquer um de nós, como todos nós, por Deus, mas que, como o tempo nosso é um tempo criado apenas por nós, Jesus veio na sua própria atemporalidade, porque ele já era perfeito por si mesmo, ele se aperfeiçoou para chegar ao grau que ele alcançou, e que, quando ele já perfeito era, depois disso é que a terra foi fundada. Veja bem, Jesus já era perfeito antes que a terra existisse, antes que o mundo existisse, antes que até esse sistema nosso existisse. Então é um espírito grandioso. Mas ele veio, esteve conosco, pregou, mas não foi compreendido. Sua mensagem foi distorcida e é ainda hoje distorcida. Então hoje, lamentavelmente, por causa da palavra do Cristo, que muitos até admitem seguir, surgiram essas doutrinas, essas religiões, as quais respeitamos, porque todas elas são frutos do pensamento do homem. E o homem nunca alcançou este grau tão perfeito. Então, na sua imperfeição, o ser humano ele começa a dizer, olha, o que eu estou dizendo é a verdade. E isso criou divisões. Foi por isso que o Cristo disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Espírito, lembre-se, um outro Espírito, que é o Espírito verdade, Santo, Consolador. Então, esse Espírito veio, e esse Espírito está atuando. Como ele é um Espírito também perfeito, ele fala à Terra através de quê? De uma doutrina. E qual é essa doutrina? O cristianismo. Então, o cristianismo, que vem sendo deturpado pelos homens, teve que ter essa ação do Espírito Verdade, Santo Consolador, para que se tirasse do cristianismo todo esse misticismo. Então surge a doutrina espírita,
que é obra do Espírito Verdade, Santo Consolador, que foi na Terra recepcionada, organizada, não criada, não inventada, não de origem pessoal, do nosso ilustre irmão e amigo, o mestre lionês Allan Kardec. Então, Allan Kardec não foi o fundador, o inventor. Então, não existe no Brasil, na nossa religião espírita, um kardecismo. Então, muitos quiseram homenagear Kardec e o fizeram de forma a que o nome de Kardec crescesse para dar fundamento à aceitação que eles tiveram da própria doutrina espírita. Entendi. Mas o que é a doutrina espírita? Nada mais, nada menos do que a explicação racional dos fenômenos que até então eram ocultos para o próprio espírito que está encarnado. Porque nenhuma religião conseguiu, até a chegada do espiritismo à Terra, explicar como é a vida espiritual. Que fenômeno acontece? Para onde o espírito vai? Porque até então a ideia que se tinha é que ele iria para 3 lugares. Dificilmente para um, para o céu. Normalmente ia para o purgatório, para o inferno. Então sempre foi assim, mais para o inferno. Entende? E se alguém pudesse ter a concessão de ir para o céu, seria por autorização de determinados líderes religiosos ou de organizações religiosas. Não foi isso que Jesus disse. Aquilo que nós chamamos de céu é a pátria espiritual. É o nosso local permanente. O nosso estágio na Terra, ele é muito limitado. Ele é muito temporal. Eu disse agora para você, caríssimo doutor Pedro, que eu estou com 75, vou fazer 76 anos. Eu estou desejoso que Deus me conceda pelo menos mais 14 anos de idade para que eu chegue pelo menos aos 90. Então, eu já estou no caminho da desencarnação de forma mais natural do que muitos. Não é natural que a pessoa desencarne tão cedo. Mas depois dos 60, dos 70, você já está caminhando. Está caminhando, e bem caminhando. Então, para onde eu vou? Não é? Eu tenho certeza que este inferno que os homens criaram, que as religiões criaram, é para dominar a mente das pessoas, é para fazê-las dominados nos seus sistemas. Quando, na verdade, a religião cristã, o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, ele veio trazer para nós, lembre-se, Jesus disse que enviaria o Consolador. Não foi um espírito julgador, condenador. Então, é um espírito que veio trazer a mensagem da alegria. Alegrai-vos, ó povo. Vocês agora estão no sistema da esperança. É o momento da fé raciocinada, da razão iluminada. Venham, se irmanem, amem uns aos outros, não façam mal para ninguém, façam o bem, não sejam egoístas, não sejam tão miseráveis. A vida é linda, a vida é bela, e a vida espiritual, aquela que é a da pátria espiritual, é a vida verdadeira. Mas nós já estamos nesta vida verdadeira, porque a vida espiritual nossa é essa que nós estamos também. Não é? Nós temos 2 fases, né? A fase de espíritos libertos, não é? E de espíritos que podemos ainda reencarnar, e daqueles que ainda estão reencarnados. Mas nós somos igualmente, e lá e cá, espíritos igualmente. Uns estão encarnados, outros desencarnados. Mas o tempo do desencarne, aliás, do encarne, é muito pouco tempo. Veja só, é muito difícil uma pessoa chegar aos 100 anos. E quando chega, eu acho que a humanidade tem que parar um pouquinho e começar realmente a amar mais os seus idosos, a reverenciá-los. Porque não é fácil chegar à idade que eu estou, juro. Eu não quero desencarnar agora. Eu acho que eu quero viver um pouco mais. Mas eu sei que logo, logo eu estarei voltando à pátria espiritual. E eu sei que eu não quero ir para o inferno. Até porque eu não fiz mal para ninguém. Né? Só porque eu fui desobediente a determinados líderes, ou posso ser, aí eu vou para o inferno, ou eu vou para o purgatório deles. Não, também acho que não vou para esse céu que eles também querem apregoar. Nós estamos hoje vivendo uma realidade espiritual maravilhosa. Então, o papel da doutrina espírita foi exatamente vir esclarecer isso. Entendi.
não é? Tirar o misticismo. Então, por isso, por exemplo, eu sou membro de uma organização religiosa que defende, que prega, não é, a doutrina cristã espírita criada pelos espíritos, não é, e organizada por Allan Kardec. Então, eu sou membro da Igreja Cristã Espírita Universal, uma obra mediúnica. Ela não foi inventada. Fica onde, doutor? Hoje, a ICEL, ela está em vários municípios, inclusive aqui em Itapevi, que tem um templo lá no bairro do Jardim Rainha, na zona central de Itapevi, também em Barueri, também em Jandira. Não é? Era para estar em mais lugares, mas o pouco tempo que ela tem, ela completou 45 anos. Então, quase meio século. Quase meio século. Por ser uma obra verdadeira, ela encontra muitas vezes resistência. Como tudo que é verdadeiro encontra resistência, não é? Mas ela continua firme, forte. Ela, por exemplo, nós temos hoje gravados e publicados 715 vídeos. Você veja, você falou que este é o 4º podcast seu. Então você vai chegar a 1000 podcasts, com certeza. Mas antes disso, veja quanto tempo vai ser necessário. Então nós já estamos lá na ICEL, na Igreja ICEL, com 715 vídeos no YouTube, no Facebook e em outras plataformas. O doutor foi o fundador da ICEL? Eu fui o médium receptor da Igreja ICEL. Primeiro, por quê? Eu fui fundador do Centro Espírita Obreiros da Vida Eterna de Carapicuíba. Eu lembro. Em São Paulo. Eu lembro. Não é? E em Carapicuíba. Então, em Carapicuíba, eu fundei o Centro Espírita Obreiros da Vida Eterna, que hoje tem o nome... Antiguíssimo. Que hoje tem o nome de Núcleo. Tiraram a palavra centro e colocaram Núcleo. Depois, eu fui presidente da UNIME, na época, União Intermunicipal Espírita, com sede em Osasco. Depois eu fui ser presidente do Centro Espírita Seara de Jesus de Itapevi, onde hoje esse centro é um dos núcleos da Igreja ICEL, do Templo Cristão Espírita de Itapevi, em Itapevi. Então a doutrina espírita sempre foi bem reverenciada por cada um de nós. Então nós temos membros, nós temos o público que participa. Agora, uma das características da Igreja Cristã Espírita Universal, que é uma representante legítima do Espiritismo, como outras organizações o são. Veja bem, nós não somos únicos. Sim. Nós somos também, grave bem isso, também nós somos uma organização religiosa legítima, representante da doutrina espírita. Entretanto, vale lembrar que o Espiritismo no Brasil, ele não foi fundado pelas vias tão abertas publicamente falando. Por quê? Porque o domínio religioso, na época, sempre foi da Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja mãe de todas essas igrejas. Não é? Inclusive, o próprio protestantismo no Brasil não era reconhecido, não era aceito, era perseguido. Depois é que teve essas variantes, né? Pelo movimento pentecostalista, neopentecostal, etc., etc., que hoje é representado por várias igrejas, várias denominações religiosas. O que nós pregamos e dizemos é o seguinte: venha a ICEL, venha a Igreja ICEL, não pelo presidente, não pela pessoa que preside, não pelo pregador, venha à igreja com o desejo de se instruir, inclusive cientificamente, filosoficamente e religiosamente, mas sem misticismo. Não é? Nós temos, sim, uma hierarquia religiosa administrativa, ela não assegura um lugar no céu para ninguém, ela é meramente administrativa. Mas ela não é da cultura inicial do espiritismo no Brasil. Porque o espiritismo no Brasil, doutor Pedro, ele não começou intelectualmente. Ele começou pela necessidade do povo de ter uma assistência espiritual, procurando o núcleo doméstico espírita, que normalmente foi assim que se iniciou, para, através dos espíritos que eles comunicavam, essa pessoa ter o atendimento de uma determinada necessidade assistencial. Então, não houve um movimento intelectual do espiritismo no Brasil. Ele foi se evidenciando através das carências da população.
Então as pessoas procuravam o centro espírita, normalmente não era por conta da doutrina, da religião espírita. A ponto de hoje muita gente dizer, que hoje se diz espírita, que o espiritismo não tem religião, não é religião, e que o espiritismo não tem igreja. E tem. E tem. Nós somos. Veja bem, a Federação Espírita Brasileira é uma instituição humana. Ela foi criada no final do século XIX, né? E graças a Deus nós tivemos esta organização e temos esta organização, a Federação Espírita e outras federações e outras organizações assemelhadas que trazem para a doutrina espírita um conceito de ética, de moral, de legitimidade. Então nós não podemos nos arvorar em destruir qualquer ou combater qualquer uma dessas instituições. Nós somos irmãos, iguais, mas umas querem ser mais do que as outras. É sempre assim. O homem ele quer sempre se valer, etc. Então, mas por que a espiritualidade trouxe à Terra a Igreja Cristã Espírita Universal? Porque eles observaram que era necessário que nós tivéssemos uma organização religiosa que trouxesse esse aspecto mais religioso para a doutrina espírita no Brasil. Porque ela veio se distanciando disso. Porque muitos começaram a dizer que o espiritismo era mais filosofia, e criaram um kardecismo, dando a Kardec o título de fundador, criador do espiritismo, quando não é. Então, humanizaram a doutrina. Então, os bons espíritos, aqueles mesmos que trouxeram a doutrina espírita, através de tantos espíritos na época, em 1857, 1850 e depois, esses mesmos espíritos foi que trouxeram. Foi quem trouxeram a igreja para a Terra. Então ela existe. Quer os homens queiram, quer não. Entendido. Agora, ela é devidamente legalizada, registrada, com estatutos registrados, inclusive nos cartórios de Itapevi, direitinho, normal. Isso é tal, ótimo, sabe? né? O de Itapevi também, registrados no cartório de Itapevi também, o de Jandira em Jandira. Então, nós somos uma religião, sim, cristã espírita. Só que o espiritismo, é muito importante falar isso, viu, Pedro? O espiritismo não é somente reunião mediúnica. As pessoas confundiram, ainda hoje confundem. Espiritismo não é você ir lá no centro espírita ou na igreja de céu e só querer participar da reunião espírita, ver um espírito se comunicando, psicografando, etc. Não, ela é um núcleo de estudo, de instrução. Ela é uma universidade do espírito, um instituto do espírito, Entendi. um núcleo de ensino. E esse ensino, ele não abandona nenhum outro ensino. Pelo contrário, ele exige que cada um de nós, atenção para isso, se aperfeiçoe em todas as ciências, se aperfeiçoe no conhecimento das filosofias, se aperfeiçoe no conhecimento das religiões. Então, estudar antropologia, cosmologia, medicina, economia, sociologia, pedagogia, e etc., todas as gias que tiverem, é o mais importante. Então, o espiritismo, aí sim, por isso que ele ainda é menor, porque ele exige do seu adepto que ele conheça, ele estude a doutrina. E nós que somos advogados, nós sabemos qual a maior dificuldade que nós advogados temos. É de estudar, de conhecer todos os códigos. Eu lhes confesso que não conheço tudo. Eu, quando tenho qualquer dúvida, vou lá no Vademecum e vou tentar estudar, vou conhecer. Ou então eu ligo para um colega e pergunto, amigo, colega, eu sou o doutor Carlos, você pode me ajudar? Graças a Deus eles são sempre prestativos. Eu também procuro não incomodar muito, mas eu procuro antes me consistir naquilo que eu quero fazer. Doutor, eu estou com uma curiosidade. Estou empolgado, não? Tudo que o doutor está falando aí, eu estou absorvendo aqui bastante ótimo. coisa. Mas eu tenho uma curiosidade tremenda de saber como que o espiritismo entrou na sua vida. Você é espírita, doutora, há quanto tempo? Como que foi? Teve alguma revelação?
falou, doutor Pedro, olha, aconteceu isso comigo, e que foi o estopim, que foi o motriz para me tornar adepto ao Maravilha, espiritismo. Pedro. Maravilha, maravilha. Tudo tem um dom divino, tudo vem do céu mesmo, tudo vem da pátria espiritual. Como todo bom católico apostólico romano, sempre fiel. Aliás, eu quero aqui prestar um respeito à Igreja Católica, a qual sempre respeitei, sempre amei e sempre me instruiu através dos seus representantes. Os padres, os bispos que eu conheci. Olha, eu não tenho da Igreja Católica, dos seus dirigentes, nenhum pensamento negativo. Porque eles foram muito educados, eles foram muito expressivos, eles procuraram fazer com que eu fosse um homem de bem. Então, qualquer crítica que qualquer outro tiver da Igreja Católica, é bom primeiro analisar se essa pessoa ela não deu motivo para ela se ferir e depois botar a culpa na Igreja Católica. Como também meu respeito para todas as religiões que existem, todas as igrejas que existem. Por exemplo, eu conheci a Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias. Dos Santos dos Últimos Dias. Que igreja maravilhosa! Que organização, que povo bom, que instrução. Inclusive tem Se eu não fosse espírita, cristão espírita, eu seria membro dessa igreja. A única coisa que eu não aceitei quando eu conheci a Igreja Mórmon foi a questão da reencarnação, que você falou no começo, que gostaria que eu falasse sobre isso. Somente a única diferença que eu vi foi essa daí. O resto... Agora, todas as igrejas evangélicas, protestantes, meu amigo, que coisa maravilhosa, que obra maravilhosa, que coisa boa essas pessoas fazem. Quando você vê uma pessoa tão necessitada, tão carente de tudo, de emoção, de sentimentos, que ela se desgosta de si mesma, que ela se decepciona consigo mesma, aí vem essas igrejas e a ampara, traz essa pessoa à realidade. Isso é maravilhoso. Então, como é que pode alguém qualquer criticar, dividir? Para quê? O Cristo é único, Jesus também é aquele que veio mostrar que Deus também é único. Então, hoje as pessoas estão indo nas igrejas, aí eu vou na igreja do pastor Pedro, aí eu vou na igreja do pastor Ademar, aí eu vou na igreja do padre tal, aí eu vou na igreja do outro padre, do bispo tal, porque ele canta, ele pula, ele dança, ele faz, etc. Para com isso. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, vá à igreja por Deus. Vai lá e peça a Deus a seguinte coisa: Senhor, o que o Senhor quer realizar na minha vida? Mas não, as pessoas vão à igreja, já vão com uma relação de pedido. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Não é verdade? Então, são muitos pedidos. São muitos pedidos. Então, como é que eu conheci o Espiritismo? Interessante. Uma família de Garanhuns, a família Zaidan, família maravilhosa, eles vieram a São Paulo, é o que já estava, e um dos membros dessa família, muito meu amigo, que inclusive participou da minha vida enquanto, na época, fuzileiro naval em Recife, e ele estava aqui em São Paulo também. Na época, jovem, eu estava morava numa hospedaria. Nós tínhamos lá uma hospedaria, lá, da qual eu era um dos inquilinos. E ele também morava lá. Então, uma época de carnaval, eu ia sair para o trabalho, isso em São Paulo, na capital. Eu fui para São Paulo, quando eu lá chegando, lá nas ruas de São Paulo, aí eu ia seguir esta rua ou essa, ou essa. Aquelas histórias que acontecem. Eu falei, vou por essa. No que eu vou por essa rua, quem eu encontro? Duas amigas dessa família Zaidan. Ieda Zaidan e Márcia Zaidan. E elas eram irmãs desse meu amigo Almir Zaidan. Eles eram espíritas. Na verdade, eu não era espírita. E aí, quando eu vi essas irmãs, e uma delas eu tinha uma certa simpatia por ela, e tenho até hoje, pelo que eu respeito,
ela me convidou para ir visitar o irmão. Aí elas foram lá visitar o irmão. E sentadas nos degraus assim da escada, uma delas recebeu um espírito. E esse espírito disse o seguinte para mim, de forma muito séria: Fernando, desse jeito, numa linguagem, numa voz que eu... Fernando, não sei nem se a irmã Ieda se lembra disso. Acho que sim. Fernando, eu olhei assim. Na verdade, oficialmente foi a minha primeira e oficial visão de um espírito, conversando com o espírito. Você tem uma missão, mas eu não posso declará-la agora. Quando a mãe desse instrumento vir para São Paulo, ela lhe falará a respeito do tema. Ou através dela, um espírito falará para você a respeito disso. Então foi assim que eu comecei a conhecer a doutrina. Também não foi por vontade própria, assim, eu vou porque eu estou carente, estou necessitado. Doutor. Foi. E aí, o que acontece? A família veio. Que ano foi isso? Só para... 71, 72. Eu tinha 20, 21 anos, mais ou menos. Entendi. Estou com 76. História Vou fazer. Maravilhosa. Então, através deles, a mãe dela veio, a dona Maria Zaidan, o seu Almir Zaidan, pessoas maravilhosas, ambos já desencarnaram, cada qual com 100 anos de idade. Pessoas maravilhosas, me trataram como família. E somos até hoje. Eu tenho uma estima muito grande por essa família. Foram eles que deram início a mim mesmo da minha introdução no Espiritismo. Aí eu fui estudando, me aprofundando, etc, etc. Foi quando eu comecei a participar dos centros espíritas. Primeiro com reuniões na casa deles, no apartamento deles. Depois fui procurar um centro espírita. E nesse centro espírita que eu fui, lá na Casa Verde, né, eu recebi uma mensagem pela primeira vez psicográfica. E essa mensagem, o espírito que assinou essa psicografia, intitulou-se de forma romana Aurelium. E disse ele assim na mensagem: ó homem, descobre o véu que esconde a verdade por Jesus ensinada. Tende em teu ser sempre e sempre o conhecimento da tua eterna morada. Sede bondoso e pacífico. Não guardai nenhum rancor. Sede humilde sempre e sempre. E terás, querido irmão, tranquilidade em teu coração. Nossa, doutor. Aquilo me abriu as portas. Aí foi quando, naquela época, eu vim para cá. Né? Para Itapevi? Eu vim para Carapicuíba. Ah, Carapicuíba. Porque na época eu ganhei, né? Olha. Eu fui inscrito naquele programa do Coab, né? Que era o maior sucesso, a esperança de todos nós de sairmos do aluguel. Aí eu vim para Coab de Carapicuíba. Foi uma bênção. Eu conheci tanta gente boa ali, olha. Eu me lembro de tanta gente. Eu vou citar um e, através dele, representar todos. O meu amigo José Araújo, grande irmão, que também participa de um podcast. Que legal. Não é? Na TV... Eles têm o mesmo podcast parecido com o seu... TV Barueri? Na TV Granja. Granja, sim. Na TV Granja. Araújo, meu irmão, saúde e paz. Um abraço para você. E aí, então, foi quando, de forma humilde, eu fui estudando, participando, conhecendo a doutrina, lendo todos os livros, lendo a Revista Espírita. São muitos livros, não é? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, livro A Gênese, livro Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e os volumes da Revista Espírita. Todos do Allan Kardec. Todos do Allan Kardec. Maravilha. Eu recomendo que cada um de nós... Aliás, olha, para ser espírita,
fica até aqui um desafio. Não precisa que você deixe a sua religião. Você pode ser espírita, católico, sendo evangélico, sendo protestante, sendo muçulmano, sendo tudo que você pode. Porque o espiritismo, embora seja uma religião, que não é essa religião mística, que ela não tem esses rituais. Por exemplo, nós na Igreja de Céu, nós não temos esses rituais. Nós temos uma liturgia educadora, que é salvaguardora, né, da doutrina. Ela conserva aqueles conceitos básicos da doutrina. Aí nós temos, por isso, a chamada Carta Teológica, que é uma carta que traz os princípios básicos da nossa crença, da nossa religião, da doutrina espírita, do espiritismo. Mas ela não encerra-se em si mesma. Pelo contrário, ela se abre, convidando as pessoas para estudar tudo aquilo que eu acabei de dizer para você. Todas as ciências, etc, etc. Ela é uma organizadora. Porque às vezes você vai no centro espírita, a pessoa faz uma palestra e depois você sai dali, gostou. Mas é comum a pessoa não ter uma boa capacidade mnemônica de registrar tudo aquilo que foi dito. Então as pessoas têm os pensamentos esparsos, normalmente. Mas, de repente, através da carta teológica, mesmo que seja de forma repetida, mas trazendo as emoções através dos hinos, dos cânticos, das pregações que são as mais diversas. Por exemplo, dias atrás, nós tivemos a presença de um colega nosso, advogado, que é presbiteriano, Dr. Rodrigo Fonseca, que é membro da nossa subseção de Itapevi, professor de teologia. Então, uma pessoa maravilhosa, saúde e paz. Nós também sabemos que a nossa presidente da subseção de Itapevi também é admiradora, adepto da doutrina espírita. Não sei se frequenta, mas também deve ser. E outros que também estão por aí. Doutor Carlos, vamos caminhando. E eu gostaria de... Descarreguei bastante, né? Muito. Soltei muitas palavras, não é? É um podcast. Claro. Né? É simples. Né? Aqui já disse, o entrevistado é a estrela. E eu não sou estrela nenhuma. Mas eu quero explorar... Registra, eu sou apenas um humilde ceareiro. Eu quero explorar o espiritismo. Tá, ótimo. Tá? E eu gostaria muito que o doutor esclarecesse quais são os pilares, né? Resumidamente, porque eu sei que o espiritismo é muito complexo. Sim. Muito complexo. O estudo, para entender o espiritismo, o doutor já até citou todos os livros, é muito complexo, muito demorado, inclusive, para entender toda a filosofia, porque é uma filosofia. Também. Né? É uma filosofia. Também. Também. Eu gostaria muito que o doutor falasse sobre os pilares do espiritismo. Muito bem. Os pilares do espiritismo são, entre outros, a prova real, efetiva, da existência de Deus, o Criador de todas as coisas. E tanto é verdade que o Livro dos Espíritos começa com a seguinte pergunta número 1. O que é Deus? Não é bem assim, o que é Deus? É, que é Deus? Aí a resposta. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, o fundamento é Deus. O real conhecimento da existência da pátria espiritual, o mundo real de todos nós. Primeiro, de que este universo que nós nele estamos não é o único, existem outros universos, mas nós não estamos conhecendo nem o nosso planeta, então imagine você, né, nesses últimos séculos, né, 2 séculos quase, é que nós começamos a perscrutar o universo, ver as galáxias, conhecer as galáxias, nem todas, não conhecemos nem a nossa, conhecer os sistemas. Então nós tivemos o prazer de ter o apoio da física, da química, da biologia, da medicina, da cosmologia e etc, etc, para perscrutar tudo isso. Então, um dos fundamentos do espiritismo também, não porque seja o básico, mas é um fundamento que traz para nós uma explicação mais racional. A existência real da condição do espírito de poder reencarnar, a reencarnação.
Então, a reencarnação, lembre-se, ela é lei natural. Ela não é uma coisa que depende da vontade de A, de B ou de C. É lei de Deus. Não é? Veja como Deus é maravilhoso. Não é? Então, antigamente, as pessoas infernizaram a vida das pessoas com a criação do inferno. Né? Inclusive, numa última palestra que eu fiz no Cenáculo Jesus, da Comunidade Cristã Espírita de Barueri, foi a de que existia, pela mitologia grega, não é, o Tártaro, né? Aquele Tártaro lá onde ali tem fogo, ali tem isso, tem aquilo, onde tem sofrimento, tal, que muitos são enviados para ele, tal. E interessante, o cristianismo, quando surgiu através dos homens que desvirtuaram a palavra de Jesus, criaram um inferno. Gente, pior do que o do Tártaro. O inferno terrível, porque lá parece que o cristão daquela época gostava, ou muitos de hoje até, gostam muito de que alguém vá para lá sofrer, ficar espernizando, queimando vivo, eternamente, pelo amor de Deus. O inferno de Dante. O de Dante foi até mais suave. Né? É interessante. Então, o Espiritismo vem mostrar que não é bem assim. Existe, sim, ambientes espirituais onde nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas próprias concepções, criamos este ambiente imoral ou moral. Não é? Esta passagem que nós chamamos de umbral, umbralina, é uma condição pessoal, individual, entende? Onde nós somos atraídos, atenção, isso é lei divina, por aquilo que nós pensamos. Porque nós somos o que pensamos. Então, se eu penso no bem, dificilmente eu vou me associar com quem pensa o mal. Entendi. Com quem age no mal. Se até o mal se organiza para fazer ter a hierarquia do mal, imagine o bem. O bem também tem que ter, e tem. Então, eu sou o que eu penso. Então, moralmente, espiritualmente, eu tenho que ter em mim, e eu tenho em mim, o reino de Deus. Ele não é comprado na padaria do fulano, no mercado do fulano. Não é um presente do governo, do sistema, da igreja, do papai, da mamãe, da minha geração, das gerações, do mundo. Não é uma concessão do mundo. É algo meu, de todos nós, individualmente. Então, eu sou um universo em mim mesmo. Entendi. Esse universo em mim mesmo se une ao seu universo por simpatia, por afinidade. Então, semelhante atrai semelhante. O que faz com que eu esteja aqui com você hoje, doutor Pedro, e segundo você mesmo anunciou, é a simpatia que nós podemos ter em desenvolver temas que promovam o progresso meu, seu e da humanidade. E, no caso específico, da nossa cidade, Verdade. Itapevi. Verdade. Não é? Então, é maravilhoso isso. Agora, nós avançamos na seguinte questão. Nós não temos um representante oficial do Espiritismo. Ninguém pode se apresentar como unicamente eu, olha só, eu Entendi. sou a bandeira. Não. Todos nós somos do Espiritismo, de forma livre, espontânea, quem quiser, adepto. Agora, sempre vai existir pela mídia, então existem os midiáticos, né? Aquelas pessoas que querem aparecer pela mídia. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu publiquei tantos livros, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. Ou também tem pessoas que, de forma até, entre aspas, respeitosa, ou mesmo até preguiçosa, querem jogar nas costas de um outro essa capacidade de representação. Nós não temos um papa do Espiritismo. Doutor, vamos caminhar, e eu gostaria muito, como o doutor falou sobre a escrita espírita, eu vou lançar uma polêmica. Peço que o doutor fale, mas e dê sua opinião a respeito disso. Todos nós sabemos que no espiritismo, quando você faz uma obra para o espiritismo, ela não é sua. Se eventualmente gerar lucro, dividendos, obrigatoriamente, a pessoa que crê que é espírita realmente, ela tem que reverter aquilo em prol da sociedade.
Zíbia Gasparetto. Ela foi espírita durante muito tempo, já reencarnou em 2018, se eu não me engano. Só que durante muito tempo, 25 anos antes da sua morte, da sua reencarnação, ela abdicou do espiritismo e os direitos autorais dos livros espíritas ficava com ela, que eram milhões, inclusive. Eu gostaria muito que o doutor discorresse a respeito disso, em poucas palavras, o que lhe tocar a respeito disso. Dúvidas não há. Repito, dúvidas não há de que, ao seu tempo, a nossa queridíssima irmã, Zíbia Gasparetto, assim como também o seu filho Gasparetto, trouxeram uma grande contribuição pelo fenômeno da mediunidade para o conhecimento do povo do que é o espiritismo. Mas, lamentavelmente, a nossa irmã, talvez pelo entusiasmo de ter alcançado este nível mediúnico, de ter tantos livros publicados, ter dito de primeira voz e de voz própria de que não era mais espírita, assim como seu filho Gasparetto. Cada um que carregue consigo as consequências da responsabilidade de negar a própria fé. O dinheiro, e aí vem um detalhe, nós da Igreja de Céu, nós cristãos espíritas, é muito comum e é prático isso, que nenhum de nós perceba remuneração, quaisquer que seja, por sermos espíritas, por sermos médiuns. Eu sou um médium, mas nós não podemos receber dinheiro ou vender bênçãos. Não existe isso no espiritismo. Não existe promessas no espiritismo a serem cumpridas. Ou seja, as pessoas vêm e esperam uma promessa da nossa parte, ou elas reivindicam esta promessa e querem nos comprar através de qualquer tesouro da terra. Não. Tudo que vem da mediunidade tem que ser gratuito. Isso afasta muita gente. Também atrai muitos outros que querem ser eles estrelas. Então nós temos as estrelas midiáticas, aqueles que querem o aplauso, o reconhecimento do povo. E tem, é interessante, e tem. Se bem aproveitar isto para o bem, para a verdade, Deus os abençoe. Aliás, atenção, hein? O maior poder atômico que nós temos é quando nós movemos as energias da nossa consciência espiritual para dizer para alguém: Deus te abençoe. A atomicidade disso é muito forte. Então, para todos esses que usaram e visaram um crescimento material dentro da doutrina, Deus vos abençoe. Ótimo, doutor. Adorei. Deus vos abençoe. Doutor, vamos fazer um pinga-fogo? Vamos. Sabe o que é um pinga-fogo, Sei, né? imagino. Claro, é do seu tempo o pinga-fogo, É, né? claro. O que é o passe? O passe é uma transmissão de energias de eflúvios de uma pessoa para outra, vice-versa, que pode ser feito de muitas maneiras. Uma delas pelo pensamento. Entendi. Não basta você simplesmente estar fisicamente na presença do outro para enviar esta vibração, este sentimento, este pensamento. Ele é um passe também. Agora, existe o passe físico, onde uma pessoa que se acha em depressão físico, biológica, espiritual até, então ele procura uma instituição espírita para que alguém nessa instituição, como alguém que procura uma enfermaria, procura um médico, possa, em o nome de Deus, lhe transmitir fluidos. E muitas vezes esses fluidos, eles têm um poder muito grande, sim, é verdade. Porque quem tem a força do bem, bem age a favor do próximo.
E uma das nossas maiores cogitações, em termos de sermos médios e passistas, é o de termos amor para doar. Então, como é bom poder amar, doar para o próximo aquilo que de bom, de melhor nós temos. Agora, isso não existe misticismo, não tem técnica, não. A turma está inventando tanta coisa por aí. Técnica, pega a mão, faz assim, faz assim. Não, 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 não. Basta apenas você, com muita humildade, simplesmente, não precisa nem tocar na pessoa, simplesmente você ali está à disposição da própria espiritualidade para fecundar você, para auxiliar você, que muitas vezes é mais deles do que nós, também pode ser muito nosso, mas também deles. Então, já pensou a força deles, unida com a sua boa vontade, para ajudar alguém? E aí a gente tem tido esses tratamentos espirituais que são maravilhosos. Meu próximo. O seu. Cura espiritual. A cura espiritual, ela não é uma promessa nossa. Não pode existir de qualquer espírita, de qualquer núcleo espírita, de qualquer organização espírita, a promessa de que vai curar alguém. Hoje eu tenho visto esta distorção. Tem muita gente, para atrair público, fica prometendo curas, isto, aquilo, aquilo lá. Veja bem, a cura é um merecimento individual, também pode ser coletivo, mas normalmente é individual. Mas é uma questão de merecimento. Entendi. Do próprio espírito. Lembre-se, eu vou fazer uma imagem para você. Onde você for, onde você estiver, como você estiver, agora aqui, em qualquer lugar, no núcleo espírita, nas igrejas céu, em qualquer igreja, em qualquer local que você estiver, seja você ateu, seja você religioso, a tua ficha está visível para a espiritualidade. Então, onde você for, eles... Ô, fulano, ô, Pedro, tudo bem? Não tem como você enganar. Pode botar peruca, pode botar barba, tirar, pode fazer o que você quiser. Você será visto. E você, muitas das vezes, Pedro, até já recebeu a bênção que você pensava pedir. Ela já veio. É que muitas vezes nós somos mais ingratos do que parece. Verdade. Agora, claro, veja só. É muito comum que você se desvie de conduta, passe a buscar no álcool, nas drogas, nos maus pensamentos, nos maus sentimentos, na maldade interior, não é? Práticas inomináveis. E depois vem uma consequência. O teu organismo biológico, ele se ressente, porque ele é fruto também do teu autopensamento. Verdade. Este corpo que eu tenho, ele é herança biológica bipartida. Do meu pai, da parte do meu pai, da parte da minha mãe, da genealogia do meu pai, da genealogia da minha mãe. Então, Entendi. eu trago comigo essa característica de descendência ou de ascendência. Doutor? Então, licença. Só que, muitas das vezes, nós é que nos fazemos doentes. Entendi. Então, para que nós nos curemos, também é necessário que eu diga para mim mesmo: eu quero melhorar, eu quero ser bom, eu quero caminhar para o meu progresso espiritual. Entendi. Vai ajudar bastante. Doutor, vamos lá. Não pinga fogo, hein? Psicografia. É muita coisa para falar, mas... Fica à vontade. A Igreja de Céu é uma obra da psicografia. Né? A carta teológica da Igreja de Céu... Seria a psicografia. Psicografia Fala para leigo. É a capacidade que qualquer pessoa tem, qualquer pessoa pode ter, de um espírito, através dele, valer-se desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, para transmitir um pensamento pela escrita. Entendi. Então, a psicografia é normalmente de dupla caminhada. Ela vem pela ordem de um espírito que, veja bem, grave bem isso, um espírito, nenhum espírito, ele entra em você. Há uma confusão com relação a isso. Nenhum espírito entra em você. Ele se associa com você. Entendi. Tá certo? Então, de forma mentalizada, ele transmite para você, espírito, que recepciona o pensamento dele e você transmite pela psicografia,
pela psicofonia, como agora eu estou falando. Vamos imaginar que agora uma entidade espiritual esteja falando através de mim ou queira falar através de mim. Entendi. Isso ele pode, mas é dessa maneira. Então, psicografia é isso. Deu para entender? Deu. Você recebe, qualquer um pode ser, mas mesmo ela, como todas as habilidades que nós podemos ter e desenvolver, elas também podem ser desenvolvidas. Doutor, reencarnação. Para que serve a reencarnação? A reencarnação é a oportunidade mais maravilhosa que Deus nos concede em seu amor, de nós podermos, nós mesmos, resgatarmos nossos próprios males, nossos próprios erros. Então vejamos bem, agora há pouco nós falamos do inferno, etc. Então, muitas religiões querem mandar você para o inferno. Os homens querem que você vá para ele. Mas Deus não. Deus diz, não, meu filho. Eu quero que você, por você mesmo, no seu tempo, na sua condição, pela sua vontade, auto-vontade, você mesmo se auto-reconstrua. Você, pela sua própria vontade, se reconduza na vida no sentido de bem, de belo e de justo. Então, a reencarnação é esta oportunidade que eu tenho como espírito que reencarno para reparar o mal que eu fiz. Tem muita gente que faz muito mal. Entende? Então, mesmo aqueles que praticaram o bem, também passam pelo processo da reencarnação. Ela é lei divina, ela é uma oportunidade que Deus nos dá, sucessiva, de nós adquirirmos conhecimento. Porque, vejamos bem, nós fomos criados por Deus, simples e sem sabedoria. Quando nós começamos o nosso caminhar, nosso desenvolvimento, nós entramos no processo de reencarnação. Então, esse processo de reencarnação é para que eu, através das nossas relações aqui mais humanas, atuando sobre a matéria, grave bem isso, dominando a matéria de forma bruta, como nós vamos, o espírito evolua. Então, ele passa a ser um co-criador. Porque o espírito, ele é, também como Jesus nos ensinou, não é? Vós sois deuses. Aliás, tem muita gente aí que já botou uma interrogação na frente. Vós sois deuses? O homem gosta de alterar tudo isso. Não. Somos espíritos em evolução. Então, esta evolução, ela passa necessariamente pela reencarnação. Porém, a reencarnação, ela tem um limite. Vai chegar um ponto, um momento, que o espírito não mais precisa reencarnar. E aí ele vai, doravante, viver apenas a vida de espírito. E lá, nessa condição, ele também evolui bastante. Ele vai evoluindo até que ele atinja a perfeição relativa. Absoluta só Deus tem, mas a relativa é. Então, através desse processo, nós vamos conhecendo melhor o nosso Pai Celestial, Deus. Que maravilha! Isso é maravilhoso. Doutor, no Pinga Fogo ainda. Tá? Fica à vontade. Vou falar sobre personalidades, pessoas do Espiritismo. O doutor fala em poucas palavras, eu vou citar o nome, o doutor fala. Doutor Bezerra de Menezes. Grande espírito, um homem público que foi no Brasil, foi prefeito do Rio de Janeiro, né, um médico de grande prática de amor, de caridade, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, é uma referência de bondade, de amor e de respeito, e tem a nossa veneração de respeito, de carinho, de amor, por tudo que ele produziu. Chico Xavier. É outro, um irmão que eu conheci todo um respeito, toda uma gratidão por tudo aquilo que ele semeou. O Chico Xavier era uma bondade em pessoa, entende? Mas, ao mesmo tempo, ele era muito austero, ele era muito coordenador de si mesmo. Ele tinha sobre si mesmo a capacidade de autodomínio. Ou seja, é um exemplo de amor, é uma pessoa que sabe amar. E diferente da Zíbia, doou todo o dinheiro para... Nunca, jamais ele auferiu qualquer lucro ou vantagem. Eis aí uma grande lição. Quanto a Zíbia, com certeza ela vai, espiritualmente, já deve estar respondendo por tudo aquilo que ela fez, ou se fez bem ou se fez mal. Divaldo Franco. Outro grande amigo a quem eu conheci pessoalmente, um batalhador, um homem que realmente também aprendeu a amar, um grande orador,
uma pessoa que merece, mesmo já na pátria espiritual e agora, toda a nossa reverência. Tem de mim e da Igreja de Céu todo o respeito também. Vou falar de Espírito Emmanuel. Um grande amigo, um grande irmão, um companheiro que também teve a oportunidade de não somente transmitir mensagens através de Chico, como de outros médios, inclusive de mim mesmo. Eu tenho para com ele realmente um grande respeito por tudo aquilo que ele representa para a doutrina. Ele sempre procurou ser muito humilde, mas olha, a grandeza de Emmanuel é muito difícil de se analisar pela nossa concepção hoje tão simples, humana. Joana de Ângeles, o Espírito. Grande irmã espiritual, mentora de Divaldo, uma companheira de jornada espiritual que procurou ser, tanto quanto muitos, uma obreira de Jesus. Agora, o Augusto Elias da Silva, que é o fundador. O Augusto Elias foi um daqueles espíritos chamados, já naquela época, para trazer para o Brasil essa concepção racional da necessidade de instrução do espiritismo, que hoje é reconhecido pela própria Federação Espírita Brasileira, mas que, como jornalista que era ao seu tempo, ele realmente procurou dar essa demonstração de que o espiritismo deveria ser conhecido mais pela instrução. Por isso que ele, como jornalista, criou a revista O Reformador. Doutora, infelizmente nosso tempo já está acabando aqui, mas antes de acabar, eu não poderia deixar de fazer uma provocação. Algumas religiões dizem que o espiritismo ele só recebe espíritos europeus, de pele clara, alemães, né? E os preto velho, né? E os cavaleiros, e os boiadeiros, e os espíritos da floresta. É verdade isso? Há uma seletividade de espíritos? Não há essa seletividade. Até porque nós temos que tomar um pouco de cuidado que as culturas adulteram muitas vezes a verdade. Vejamos bem, nós temos no Brasil, por criação dos homens, não é, determinadas culturas religiosas, que são religiões que nós respeitamos, como, por exemplo, as culturas afro-brasileiras, trazidas então pela cultura dos nossos irmãos africanos que vieram para o Brasil, que foram arrancados da sua terra e trazidos à força para este país, os quais deram uma contribuição maravilhosa e estão dando ainda. Por isso, porque nós não temos que ter preconceito nenhum contra ninguém. Mas cada um procurou ter o desenvolvimento das suas culturas. Então, aquela imagem do preto velho que se cura, que fica culturalmente falando, não é? É uma cultura que tentou demonstrar que os nossos irmãos negros, não é? Pretos velhos, eles ficavam velhos e se encurvavam com o tempo pelo esforço e sacrifício do trabalho. Então, essa é uma imagem que se fala. Mas nós não temos nenhum preconceito com relação a isso. Pelo contrário, irmãos de outras crenças, mas também não é só europeus, também asiáticos também trazem mensagens, né? Muçulmanos também trazem mensagens, né? Índios também fazem, indígenas também fazem. Né? Hoje as culturas estão tão miscigenadas, diversas, né? Que não existe esse nicho. É que normalmente, pela característica que o espiritismo tem de ser uma religião de instrução, nesse sentido mais buscadora do comportamento, do conhecimento de ciências, etc. Então, ela foi criando esse segmento. Mas nós temos que estar abertos para tudo o que pode se comunicar no mundo. Eu estive aqui mais de uma hora falando sobre o espiritismo, falando sobre a vida desse grande homem, essa grande figura pública, eu digo até grande figura humana, Dr. Carlos Fernando. Doutor, muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui no meu podcast. Pode falar. Essa câmera aqui, doutor, é sua. O doutor pode se despedir de todo mundo, falar alguma frase. O que o doutor quiser falar, pode falar para essa câmera aqui. Pedro, meu querido amigo, colega, advogado, doutor Pedro,
a vida é bela. Feliz é o homem, é o espírito, que reconhece a sua filiação com o Pai Celestial. E todos nós, indistintamente, somos criação desse Deus maravilhoso, desse Deus de amor. Um Deus que ama a todos, indistintamente, sem preconceito, sem estabelecer condição. Ele é Pai. Os homens é que criam a divisão. Os homens é que soberbamente uns se fazem melhores do que os outros. Ainda bem que existe a temporalidade do corpo físico na terra, porque todos nós deixaremos este corpo e ele virará pó. Mas o espírito ascenderá, volverá à pátria espiritual. E lá cada um de nós, segundo a própria consciência, é que vai responder. Não a Deus, muitas vezes, mas a si mesmo. Por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele pensou. Então, esse podcast, Pode Falar, é uma oportunidade também de Deus, através de você, que abre espaço para a cultura, para o entretenimento, para a política, para a sociabilidade, para a religiosidade, para o direito, para que cada um daqueles que aqui vem, inclusive eu, possa se sentir à vontade de proclamar esta verdade essencial, de que todos nós, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, onde quer que você esteja, como esteja, seja quem você seja, esteja bem, viva bem. Deus não ama a miséria. Os homens é que causam a miséria dos próprios homens, provocam, dominam eles pelas suas necessidades, pelas nossas necessidades. São eles que escravizam o próprio homem. Chegou a hora de nós nos libertarmos. Foi isso que Jesus veio mostrar. Liberte-se. Não é? Aquela mensagem que eu recebi psicograficamente pela primeira vez, não é? Ó homem, descobre o véu que esconde a verdade por Jesus ensinado. Olha que maravilha. Então, queremos ser apenas irmãos. Quando Deus nos permite que a gente consiga um pouco mais de conhecimento, o nosso dever é de sermos solidários com todos aqueles que melhor do que nós já conhecem a vida e também com aqueles que ainda estão à beira do caminho, sentados à beira do caminho. Então, que nós, de braços dados, irmanados verdadeiramente, independente de placa, de igreja, de partido político, de raça, que não existe mais, nós somos todos igualmente seres humanos. Que nós possamos falar de um para o outro, de forma livre, gostosa, fraterna, amigável, amorosa. Somos todos irmãos de caminho. Muito bom. Por isso, eu, sinceramente, quando eu faço minhas humildes palestras na Igreja de Céu, eu digo sempre o seguinte: Ave Cristo, os que amam a Deus te servem e te seguem. Doutor, muito obrigado. Amém. Amém. Obrigado, Pedro.